Olá, é um prazer enorme estar recebendo você aqui no Set on Firecast. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Hoje estamos recebendo aqui um pastor que é recém-chegado do Brasil aqui na Europa. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você deixe aquele like, você se inscreva no canal se você não faz parte do nosso canal ainda. Temos conteúdo bastante interessante, bastante relevante aqui no canal. Se você não assistiu nenhum ainda, vai lá, assiste. Eu creio que um desses conteúdos Deus irá falar com você. E queria apresentar para vocês hoje o pastor Wellington, que acabou de chegar do Brasil, recém-chegado na Europa. Prazerzão, pastor. Obrigado Prazer, meu pela irmão. presença. Amém. Gostaria de saber um pouco da sua caminhada. Se apresenta para o nosso público, Ai, coisa boa. da onde você veio Então, e meu do irmão, Brasil. como você disse, né? Pouco tempo a gente está aqui na Itália. E meu nome é Pastor Wellington. Tem aí um vulgo pentecostal, vamos dizer, Wellington Labaredas. E está sendo um cumprimento de uma promessa de Deus. Está aqui. O Senhor, assim como grande homem de Deus, o Senhor sempre fez promessas. E no meu caso, não foi diferente. O Senhor prometeria que nos levaria a outras nações e, como a gente conversou poucos dias atrás, quando eu me deparei, já estava aqui. Só não repara sobre a minha voz, a minha garganta, porque essas cordas vocais cansadas, como eu disse para você, de tanto pregar. Sim. É igual o carro velho, quando pega, quando esquenta Vai e embora. vai embora. Mas assim, está sendo uma experiência muito boa estar aqui. Conhecer uma cultura diferente, conhecer. E outra coisa que eu fiquei muito alegre é saber que existe brasileiros que saiu do Brasil e veio para cá, está devastando, ou melhor, desbravando é a melhor palavra. Sim. Devastando, não. Está desbravando uma terra que outrora foi exportadores de missionários. Inclusive Daniel Berg e Goulart Vingre foi para o Brasil, né, há cento e poucos anos atrás, levou a chama ali daquela história que todos conhecem na Rua Azusa, e agora o Brasil está exportando missionários, homens de Deus. E eu estou tendo esse privilégio de fazer parte desse grupo, e dessa vez aqui na Europa, precisamente aqui na Itália. Top. E o que tem achado desse período que você tem? Tem quanto tempo você está aqui mesmo? Há 3 meses, precisamente 3 meses e meio. Olha, a cultura é totalmente diferente. É como você começar de novo, mas com alguns anos nas costas. Sim. Então, assim, a gente precisa de aprender tanta cultura, o idioma e essa transição de questão tanto geográfica, climática. Faz muita diferença. Muito, o corpo ele passa por uma metamorfose e eu acredito que o corpo também está Se adaptando. se adaptando a tudo isso. Você tem achado dificuldade na língua, assim, em se comunicar? Olha, a língua italiana é bem parecida, algumas Com palavras com o português. Brasil, né? Com o português. E, Se falar devagar, dá para entender. sim, se Agora falar se piano, fala, piano, fala piano, piano, piano. Agora se fala rápido, não dá para entender nada. e aquelas pessoas que são mais tradicionais, né? Vamos dizer assim, os mais velhos, Sim. eles têm aquela cultura enraigada ainda, então eles ainda têm tanto sotaque. Sim. Tem palavras que hoje algumas juventude aqui na Itália que nem sabe, igual ali no Brasil, né? Nós estamos ali mais no centro, em Minas. É de Minas. Sou ali de Uberlândia, Monte Alegre, ali na pontinha do Triângulo Mineiro, Sim. já indo ali para Ituiutaba. Então, como a gente é ali no centro do país, centro do Brasil, se você for conversar com um sulista raiz, Não você entende nada. não entende. Você acha que está conversando com uma pessoa de outra etnia, outra linguagem. Então, eu estou vivenciando isso aqui na Itália. E é bom aprender, né? Estou gostando muito e tenho certeza que em breve eu já vou estar começando a falar o italiano, Top. mas O que você tem achado da parte climática? Porque a parte climática, você falou que é o corpo está se adaptando. Agora está começando já a chegar o frio, né? o tempo climático eu observei que as estações aqui elas se dividem. E funciona. Né? Funciona. Você consegue ver literalmente as estações funcionando. Sim, antes de vir para cá a gente já estava buscando conhecimento climático, né, para se preparar. E eu consegui observar que o El Niño, né, que é aquela mutação que faz com que
as estações, até mesmo o tempo, entra em um colapso. Aqui não, aqui o que é inverno, eu cheguei no inverno. E a gente tem um estigma lá no Brasil, que aqui você vai chegar a andar com neves até no joelho, só de cachecol, blusa de frio o tempo todo. Mas depende de onde você vai. Aqui no centro de Milano não neva tanto mais como antes. Cai umas nevicadinhas assim, mas nem tanto. Agora, se você vai pro lado da montanha já, aí sim. Mas a gente acreditava assim, que eu tava querendo dizer que aqui não tinha calor. Ah. Meu Deus, como que é quente o verão daqui? É muito quente. Você chegou no verão, né? Cheguei no verão. Chegou em junho? Junho. Cheguei no verão e eu observei que realmente, assim como Deus, quando ele chegou ali na torre de Babel, a palavra Babel significa confusão. E a Bíblia diz assim, e o Senhor desceu para ver a torre que os homens construíram. E o Senhor, então, misturou a língua deles. Ou seja, deu um dialeto diferente. Por que o Senhor fez isso? Porque o homem diz, olha, vamos fazer uma torre que vai chegar até o céu. Que vai chegar até o céu. Só essas interpretações que eles usaram. Chegar até o céu. Até Deus, no caso. Nós agora vamos ser Deus. Por que eles estavam fazendo a torre? Porque os antepassados deles morreram com o dilúvio. Foi tudo submergido. Agora eles pensaram, vou fazer a torre, porque se vir de novo um dilúvio, a gente sobe para a torre e não morre. Isso, sua linha de raciocínio é perfeito, por isso que é bom conversar com você. Então, eles estavam edificando a torre, e o Senhor veio e colocou línguas, idiomas, em grupos diferentes. Aí você vai me perguntar, mas o que isso tem a ver com nós falando de clima? Aí você viu o tanto que é interessante. Como Deus colocou idiomas em grupo diferente, aquelas pessoas que estavam trabalhando na edificação da torre, talvez estava lá no alto e gritou, me traz tijolo. O outro entendeu, tá pedindo água e levou água. Não é água que eu quero. Volta lá e me traz tijolo. Ele voltava, é betume. Então por isso que a construção teve que parar. Só que daí o que eles entenderam? Eles entenderam que aquelas pessoas que falavam a mesma linguagem e entendia, ou seja, era entendido um pelo outro, fizeram um clã. Outro começou a falar, eu tô te entendendo, formaram outro clã. Foi formando um clã e eles então decidiram esparramar-se sobre a terra. É por isso que o clima moldou a geração. Mudou tanto fisionomia, gerações de pessoas. Por exemplo, o primeiro homem, a palavra Adão, que é Edom, mesmo significado, que significa avermelhado. Adão tem esse nome de Adão, que significa avermelhado, porque ele veio da terra, do barro. E o barro é vermelho. Observe que Esau, o irmão de Jacó, também tem o nome de Edom, ruivo, avermelhado. Então, nós era para ter uma tonalidade todos. A única da cor da pele de Adão. Mas o que acontece? Quando Deus formou a nação no capítulo de Gênesis, capítulo 12 do livro de Gênesis, o Senhor chama Abraão. Ok, se de Adão se deferiu-se muito, agora pelo menos de Abraão dá para seguir uma nação. Aqui está o porquê, ou porém, da natureza ter moldado cor de pele, traço, cabelo. Quer ver? Por exemplo, um judeu genuíno, se ele fosse 100% genuíno, ele teria que ter uma cor mais amarronzada, um moreno pardo, vamos assim dizer. Mais ou menos assim, para ficar mais fácil. Aparente mais da sua cor. Na minha não, a minha passou um pouquinho do cor. Mas da sua cor, por quê? Porque Abraão era beduíno. E beduínos habitavam dentro de tendas. Então se colocava fogo numa espécie de lamparina de vela daqueles dias, que era feito do sebo da gordura, ou de ovelha, ou de alguma coisa, ou se não extraía-se o azeite da oliva. Então colocava fogo. Dentro da tenda, aquela fumaça ficava envolto dentro da tenda e aquilo impregnava na pele. Caramba. Então as cores foram ficando amarronzadas. Então, posteriormente,
as pessoas eram para ficar de uma cor amarrosada. É igual Jacó quando botava para as ovelhas beber água com os cajados malhados, né? Mas como lá na Torre de Babel as pessoas foram para cada região, observa, pessoal, a nação, vamos dizer assim, o europeu genuíno, geralmente são olhos claros, azuis ou verde, cabelos louros, lisos, cor da pele branca. Isso é por quê? Por causa do clima que moldou. Queimou a melanina da pele. Falta de sol. Queimou a melanina dos olhos, queimou a melanina do cabelo. Agora observe quem foi para a região do continente africano. Pessoal do continente africano, sol escaldante, isso faz com que um efeito estufa se desenvolva naquele lugar, força-se para respirar, a gente está falando de gerações. Sim. Então os narizes foi ter que se adaptar para se alargar, para conseguir respirar melhor. Então tudo tem um porquê. Pele queimada. Fica no sol pra você ver. Quando tá no verão, agosto ali, eu também muda de cor também. Agora nós estamos falando de milhares de anos. Sim. Olha Bem-vindo isso pra geração. Olha o asiático. São todos cabelos bem lisinhos, olhos puxados. Por quê? Já se fala, é um lugar conhecido como lugar do sol poente. Os habitantes que foram morar à beira-mar, na orla, o sol batia o reflexo nas águas e vinha na horizontal. Não vinha na vertical. Aí eles não conseguiam ficar de olho aberto. Isso. Então, forçando, tudo tem um porquê. Olha o brasileiro. Nós somos mestiços. Por quê? Porque somos um dos países mais novos no mundo. Então, nós não fomos criado, formado, gerado por meio só de uma ramificação. Mas sim por várias. Sim, hoje nós temos pessoas cor preta, né? Porque negro é uma cor que não se usa. Não sei se... Porque tudo que categoricamente vai rotular como um nome maldito, coloca o nome negro. Peste negra. Peste negra. Negra não é cor. Cor é preto. Essa parede é preta. Então, assim, tudo que se usa para trazer um estigma de maldição, repara, você vê, usa a palavra negro. Então, observe que nós temos no Brasil pessoas de pele preta com cabelo bom. Nós temos pessoas morenas de olhos azuis. Então, assim... Então, é uma coisa mais linda, né? Então, quando você me perguntou sobre o clima aqui, o que eu estou achando? Eu estou achando que o nosso corpo, ele está se ajustando ao meu corpo, né? O meu não se ajusta, não. Não, você não acostumou até hoje? Eu sou muito friento, cara. Vai fazer Mas 10 anos que a gente tá aqui. Hoje deve estar o quê? A última vez que eu vi tava 11h30. Você tá de camisa, não é camisa normal. Tô aqui com uma blusinha, ainda tô com frio. A minha mão tá gelada. Mas essa questão da torre, eles fizeram a torre para subir, mas Deus tinha falado que não ia consumir a terra mais com água. Tanto que ele deixou o arco-íris, o arco celestial ali, para poder simbolizar toda vez que começasse a chover, eles olhassem pro arco celestial e vissem, não vai acontecer mais como na época ali de Noé. Sim, mas a ideia da torre, ótima sua pergunta, a ideia da torre foi uma cartada de Nimrod. Nimrod, para se permanecer no poder, ele vendeu uma ideia. Deus vai matar de novo. E todo mundo abraçou. Segundo diz os anais da história, Nimrod, ele matou o pai, casou com a mãe e teve filhos com ela. Sim. Então, a Bíblia apresenta Nimrod como um homem sanguinário. Sim. E que se achava como um deus daquela época. Então, a Torre de Babel teve esse propósito vendido de uma ideia de se perpetuar no poder, no caso de San Nimrod. Para fazer um reinado, ele vendeu uma ideia, como se todo mundo abraçasse, e daí começou a desandar tudo. E abraçou, como Deus precisava de popularizar a terra, o Senhor precisou, a Bíblia diz que Deus desceu para ver a torre. Sim, para ver o que ele estava fazendo. Que os homens construíram. Ou seja, a torre realmente era, a gente vê aí talvez imagens, né, que as pessoas
tentam chegar perto, mas não. A torre ela tinha uma elevação quase de um tamanho de uma cidade média. Naqueles dias, em torno de 30 a 40 mil pessoas. Ela fazia um diâmetro na sua base embaixo. E a arqueologia hoje nos dá muitos detalhes. Então ela não era simplesmente aquilo que a gente vê num quadrinho, numa foto, num filme. Ela é muito além daquilo, né? Não, é. A base, ela tinha uma circunferência do tamanho de uma cidade. Ia se escalando por camada. Ou seja, a ideia dos homens daquele dia era habitar na torre mesmo, todos ali. Sair da cidade e habitando na torre. Sair da cidade. Inclusive, Salomão disse uma coisa muito interessante. Tudo que existe, um dia já existiu. Sim. Nós temos hoje na Arábia Saudita uma cidade sendo construída para habitar, eu não me lembro muito bem a quantidade, é uma cidade feita no deserto, ela só tem uma rua, ela vai ser toda feita de vidro, você de um ponto dela a outro ponto, depois a gente pode até procurar saber, se eu não estou muito enganado, 1 milhão de pessoas que vai habitar dentro dessa cidade, e você de um lugar até o outro, você chega com 5 minutos. Oh, louco. E ela já está sendo construída. Então o que isso se remete? Se remete à ideia de que o dia que se o mundo for destruído, tem um refúgio. Tem um refúgio, igual a torre. E olha como que as coisas só se replicam. De forma diferente, mas se você for ver a fundo, é sempre a mesma ideia. Tudo é a mesma ideia. Hoje nós temos várias festas com calendários fixos. Por exemplo, nós temos festa da Páscoa, Natal, Carnaval. Todas essas festas, na verdade, elas são nada mais, nada menos do que uma alegoria ou uma sombra das coisas passadas. Eu nem vou falar de futura. Por exemplo, quando Constantino, ele sendo imperador de Roma, ele decretou agora que Roma seria convertida ao cristianismo, porque segundo ele foi para uma batalha já perdida, e recebeu uma voz que sobre esse sinal tu vencerá. Então ele viu um escudo com uma cruz nele e ele foi com seu pouco exército e venceu a batalha. Ele vem para Roma e decreta a religião oficial agora. Então olha para você ver, outrora Roma está matando os cristãos e perseguindo. Quando colocaram fogo em Roma, que titularam isso que foi Nero, se não me falha aqui a memória, observe que os cristãos estavam matando e colocaram a culpa nos cristãos. O apóstolo João, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro foi morto pelos romanos. É o que está acontecendo hoje em Israel? No caso, não João, né, mas Pedro e João. Pedro foi ser crucificado. Ele diz, não, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre, me crucifique de cabeça para baixo. Paulo também teve sua morte, seu flagelo, e virou um grande mártir. Agora, Roma está matando os cristãos. Quando ele vem da guerra, ele agora titula a religião dentro de Roma para ser o cristianismo. Só que ele precisava de agradar grego e troianos. Essa fala agradar grego e troiano é agradar todos. Então existiam muitas festas do deus Tamuz, que essa festa já vinha seguindo já gerações dos deuses egípcios. Então, para não perder com todos e permanecer, nós temos festas hoje que ainda só mudou o nome. O figurativo e a festa e o modo de se festejar. Exemplo, nós temos a festa da Páscoa. Páscoa não tem nada a ver com um coelhinho botando ovo. O chocolate. E coelho nem bota ovo. Nem chocolate. Então tudo teve que se permanecer. Então tudo hoje como que eu posso dizer? Que se perpetuou vários anos, sempre tem uma raiz do passado. E a maioria dessas raízes são envolvidas com coisas espirituais. Sim. Até do lado do maligno. Existem religiões hoje que ela só está camuflada em uma irmandade, nenhuma bondade, nenhuma ação social, nenhuma, como que eu posso dizer, fazer um bem-estar, mas na verdade
ali Por trás por tem, detrás. tem muita coisa envolvida ali. Tem muita coisa. Por exemplo, quando você titula que no dia da Páscoa um coelho bota ovo, quando você vai usar o coelho e pega... Outra coisa de se dizer, tudo por detrás tem um simbolismo. Sim. E simbolismo trabalha com imagem. Hoje você vai olhar revista de pornografia mais famosa no mundo, o nome é Playboy. Tem um coelho. Tem o quê? Um coelho. E por que que tem um coelho? O coelho, ele traz a representatividade de fertilização. O coelho, ele fertiliza. E a fertilização vem por meio do sexo. Então pegaram um coelho e colocaram tudo que você imaginar que, como eu disse, perpetua no poder, tem sim. Algumas pessoas dizem que a gente muitas vezes somos radicais demais, religiosos demais. Não. Existem coisas que é do maligno, existem coisas que é naturais. A gente até, muitas das vezes, a gente se perde com alguns detalhes bíblicos. Por exemplo, a gente já trouxe para dentro das nossas culturas evangélicas cristãs alguns, como que eu posso dizer? Alguns meios de cultuar a Deus que a gente, que por falta de informação, agregou aquilo dentro dos nossos cultos e até mesmo dentro das nossas religiões. Por exemplo, lembra quando Paulo escreveu à igreja de Corinto? Quando ele escreve aos Coríntios, ele diz assim, olha, porque na verdade as cartas de Paulo é resposta. Alguém mandou a pergunta, Paulo não tinha como, ele escreve a resposta. Por isso que nas cartas de Coríntios está escrito acerca do casamento, Sim. acerca do divórcio. É Paulo respondendo aquela demanda que perguntaram para ele. E na igreja de Corinto ele estava com um problema sobre como resolver com os cabelos das mulheres. Isso aqui já deu pano para manga em curso teológico, em mesa de bate-papo teológico, e poucas pessoas sabem resolver esses detalhes. Porque existe, com todo respeito, existe religiões, ramificações, vamos assim dizer, que cultuam o Senhor dizendo que você tem que pôr, a mulher tem que pôr um véu na cabeça. É certo ou é errado? O que a Bíblia fala nisso? Vamos para a Bíblia. Isso se dá porque quando Paulo escreveu para a igreja de Corinto, ele está respondendo uma pergunta e ele está dizendo, olha, para que a mulher não adore ao Senhor de cabeça descoberta, porque isso desonra a Deus, desonra os anjos e tal, mande ela colocar o véu. Então, quando a pessoa pega um texto isolado, sem fazer uma prévia do contexto, e olha o tanto que isso é interessante, não só do contexto, a gente tem que aprender a cultura daquilo, por que foi feito. Estudar a fundo aquilo que está sendo falado, que está sendo da palavra ali, porque a palavra, ela é uma história. Então você tem que entrar dentro da história para você poder entender o que está realmente acontecendo ali. Não foi feito, escrito na nossa cultura. Então, quando Paulo disse assim, ó, ele manda as mulheres usar véu, se você for numa determinada religião, a gente dá o nome de religião, Sim. e porque tem alguns que não chamam nós de irmão, não, nós somos primos. Se a gente for em algumas religião, não sei como, seita não pega bem dizer. Não, religião. Religião. Ramificação, outra ramificação diferente. Nós somos evangélicos pentecostais. Amém. Então, se você for em algum lugar, para não colocar um nome nem rotular ninguém indiferente, Sim. querendo nos mostrar que nós somos melhores, não. Eles vão, se uma mulher entrar dentro dessas igrejas que cultuam o Senhor com um véu, elas vão dizer que elas estão desonrando a Deus. E quem desonra a Deus, segundo a Bíblia, vai para o inferno. Então, olha o teor, o tanto que é sério. Como se explicar isso? Eu vou te explicar. Por que se desonrar a Deus a gente vai para o inferno? E se Paulo escreveu que quem ora com a cabeça descoberta desonra a Deus. E quem desonra a Deus vai para o inferno. Talvez vai ter pessoas que vai estar me assistindo no seu canal, e eu acredito que você vai fazer um corte nisso aqui. Como que se a Bíblia está mandando orar, e agora nossas irmãs não oram, como resolver isso?
E se orar, está na Bíblia, se orar sem o véu desonra a Deus. Aqui que está o segredo, nós precisamos de aprender a cultura, por que que isso foi escrito. Agora eu vou te explicar. A igreja de Corinto, ela estava cultuando a deusa Diana. Então a deusa Diana, ela trabalhava também com a área, por isso que a Playboy, o Coelho, cultua a Diana. Ela era a deusa da sexualidade. Então eles trazem a Diana de Éfeso, daquela região, para dentro de Corinto. E as mulheres que estão cultuando ali, cultuavam com 20 sacerdotisas. Essa sacerdotisa raspava a cabeça e elas faziam ao pé, num baluarte da estátua, uma orgia entre elas. O culto da deusa Diana em Corinto, presta atenção, você que está nos assistindo, preste atenção nisso. Eles cultuavam ela nuas, no pé da estátua, em cima de uma espécie de um altar, elas cultuavam entre elas, mantendo sexos para cultuar a Deus. Quando elas terminavam, elas iam para as portas da cidade, se prostituir com o homem para o dinheiro que elas arrecadassem fosse para manutenção do templo da deusa Diana em Corinto. Tá. Quando Paulo ele funda a igreja por meio, né, dos missionários, vamos dizer, naqueles dias, a igreja em Corinto, as pessoas vêm convertendo e entre essas pessoas estão convertendo as meretrizes que cultuavam a Diana. Como que elas cultuavam ela? Com a cabeça raspada. E elas estão indo agora para dentro da igreja, e as pessoas estão passando na rua e olhando aquilo e estão perguntando, o que é aquilo ali? É um templo da deusa Diana? Porque as mulheres estão aí. Aí eles, não sabendo como resolver esse assunto, mandam uma carta para Paulo perguntando. E Paulo diz, olha, manda elas usar o véu para substituir o cabelo. Que assim as pessoas que passam na rua não se escandalizam com elas. Pronto. E lá no final do texto, ele diz assim, ó, pois nem nós e nem as nossas igrejas temos esse costume de orar com véu. Aí aqui, um versículo mal interpretado, vira uma opinião de julgamento, de condenar as nossas irmãs, dizendo que elas vão para o inferno por orar sem véu na cabeça. Ou seja, existem coisas que Paulo escreveu para aquele determinado lugar. Sim. Quando a gente entende isso, abre um leque. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Porque Deus não vai julgar alguém a tal ponto de mandar para o inferno, sendo que o próprio Paulo está dizendo que o cabelo substitui o véu. Exato. Se você não tem o seu cabelo, bota o véu e vai adorar a Deus tranquilamente, sem fazer com que seu irmão peque. Então, assim, levando o pressuposto do que a gente vem comentando, tudo que hoje nós temos, festas, carnavais, por exemplo, o pessoal talvez vai até ficar bravo comigo, mas tudo que aquilo que você adora e que acredita, você atrai. Exato. Nós temos uma tradição milenar, posso dizer milenar, que é a gente no dia de Natal colocar bolas de natais, né? Árvore, mesa. Tá, ok, eu não sou contra, mas tudo tem um porquê. Isso, na verdade, existia um exército muito feroz. Hoje nós chamamos eles de vikings. Outrora eles eram chamados de bárbaros. Quando Júlio César, ele tem aquela frase, atravessou o Rubicão, aquele detalhe todo ali, ele conquistou a Gaia. Era o único império mais popular que Roma não tinha conseguido. E naquele tempo, eles já tinham tentado várias vezes conquistar a Gaia e não tinham conseguido. E Júlio César agora foi, sendo um general, conquistou e veio e se proclamou o primeiro imperador por meio de uma votação terrível dentro do consulado, dentro da organização romana naquele dia. Mas voltando aqui para a visão, os bárbaros, eles matavam os seus inimigos, cortava a cabeça deles, cabeça não é redonda? Sim. E colocava em pinheiros, pendurado. Para quê? Para quando outras pessoas passassem lá e vissem aquele terror, só ver aquela cena já era para ter medo dos bárbaros. Por isso que eles receberam esses apelidos bárbaros. Então, quando aquelas cabeças, olha o tanto que é terrível, quando aquelas cabeças, elas
Não, e a história é bem interessante. Quando aquelas cabeças então ali não estavam mais, uma vez por ano naquela cultura, na época, para homenagear aquele soldado que foi cortado a cabeça, uma vez por ano, pegava um tipo de uma bola, fazia com palha e pendurava nas árvores. Então, como teve muitas culturas de povos que depois que Constantino originalizou o cristianismo dentro de Roma como a religião oficial, para não se perder, as pessoas mesclou-se. Entendi. E esse mesclar, e eu aqui termino a minha observação, esse mesclar ele foi tão forte, tem pessoas que não conseguem assimilar o que a gente vai dizer, que até a Bíblia, essa Bíblia é nossa mesmo, ela sofreu, ela teve uma tentativa de ataque contra ela. A Septuaginta, ou a reunião dos 70, que é aquela reunião de 70 anciões que Constantino mandou descer para Alexandria, na maior biblioteca do mundo, colocou cada um separado, porque o judeu não queria trazer a Torá para os povos ímpios, não. Então Constantino obrigou os 70 sábios a transliterar a Bíblia, trazer do hebraico para o grego. E o que fazia? Eles escreviam, olha, tanto que cada um escreviam, passava o texto para as folhas para depois entrar em circulação. E todo dia à tarde era pegada as folhas dos 70 e viam se comparavam uma com a outra para ver se eles não tinham colocado ou deixado, colocado coisa mal ou deixado de colocar. Porque depois que a Bíblia foi para a mão de Constantino, ela sofreu, sim, ela sofreu algumas coisas que nós podemos dizer sobre Constantinópolis mesmo, uma cidade que foi homenageada à mulher de Constantino. Tinha coisas na Bíblia que ela não queria. Outras palavras foram ocultadas. Mas aí a gente se pergunta, a Bíblia ela sofre alterações? Não, quando ela não entra em harmonia, as pessoas dizem que a Bíblia se contradiz. Não, a Bíblia não se contradiz. Por quê? Até o que supostamente historiadores tiraram foi permissão de Deus. Porque hoje nós temos 66 livros na Bíblia, não é? Mas na verdade, rol de livros escrito dentro do judaísmo, muito mais. só Salomão, a Bíblia diz que ele escreveu 3.005 cânticos. 3.000, só Salomão. E não tem. Não tem. Então, assim, nós temos um cântico, que é o Cântico dos Cânticos, de Salomão, lisonjeando a Sunamita, como eu disse, né? A amada dele. A amada dele, que isso que você disse foi uma coisa muito interessante. E isso aqui é uma coisa que esses bate-papos vai dar o que falar. Porque se você olhar na Bíblia ali com detalhe, no livro de Cantar, Salomão era o amado dela. Ou melhor, Salomão, ela era a amada do Salomão. Mas o Salomão não era o dela. Quem gostava naquela história era Salomão dela. E não ela de Salomão. Pastor, mas você vai falar uma coisa dessa, está entrando em contradição? Não. Vamos na Bíblia. Aquela menina era de Sunem e ela era pastora. Lá no final a gente um dia bateu um papo sobre isso. Sim. Aquela menina era pastora, cuidava do seu rebanho, está lá no final do livro. Os irmãos entenderam que ela poderia correr o risco de perder-se sua pureza com um pastor que todos os dias, porque os poços que davam água para as ovelhas sempre tinham uma pedra muito pesada e precisava de um homem. Então, para empurrar ali. As pastoras, já viu o que aconteceu com Raquel? Sim. Quando Jacó chegou? Sim. Quando Moisés veio do Egito, estava lá Zíbora dando água e ele que empurrou as pedras. Isso tem um mistério por trás disso aí, viu? Então, os irmãos da Sunamita, ela tinha irmão, o texto diz, porque o livro de Cantares. O livro de Cantares, ele é uma composição de 5 autores. Os autores Salomão, Sunamita, os irmãos da Sunamita, os amigos da Sunamita e os soldados junto com
as filhas de Jerusalém. Como isso se deu? Vamos lá. Isso é lindo. Salomão ficou muito rico no seu reinado e não podia administrar tudo. Então as suas vinhas, ele começou a arrendar. E arrendou uma vinha numa região do norte do seu reinado para uma família. Essa família tinha uma moça que era pastora. Os irmãos preocupados com ela cuidar das ovelhas, encontrar com o pastor lá, que retirava a água do poço, tirou ela do pastoreio e colocou para guardar a vinha. Por isso que ela diz, a vinha que eu guardei não era minha. Salomão, um dia que foi confiscar os seus bens, o que Salomão tinha costume fazer? Ele tirava a sua roupa real, colocava uma roupa de camponês normal, andava entre as pessoas para ver seu reinado. Então, nesse dia, o que Salomão fez? Ele reúne 70 soldados, algumas das suas mulheres princesas, algumas riquezas, e vai para o norte. Quando ele chega lá, ele olha para ela e é amor à primeira vista. Está no livro, ele apaixona. E ele, então, convida ela para conhecer Jerusalém. Jerusalém, naqueles dias, era o sonho de toda pessoa do mundo em conhecer. Eu disse que Salomão ele mandou tirar as pedras da rua que a gente chuta e colocar um pedaço de prata no lugar. Caramba. Nunca houve no mundo um reinado tão próspero igual ao de Salomão. Então todo mundo queria ir. Eu observo nos primeiros capítulos que ela aceita o convite e vem. Quando ela vem, Salomão vem fazendo lisonjas para ela. Quando ele vai dizendo assim, ó, tu é como as tendas de Quedar. O que ele está querendo dizer com isso? As tendas de Quedar eram povos ismaelitas que habitavam ali. E esses povos ismaelitas em Quedar, as tendas deles eram feitas de pele de cabra negra. Preta, melhor dizendo. Então, quando você olhava de longe, você via aquelas tendas armadas de peles de cabra preta. A cor era preta, as tendas. Sim. Então, quando ele está dizendo para ela, tu é como as tendas de Quedar, então a cor dela dela era preta. Isso é muito profundo. E ele vem e ele vai tecendo lisonjas para ela, dizendo, suas bochechas são rosadas. Imagina, uma morena com bochecha rosada. Ele usou todos os artifícios. E vem dizendo que seus dentes são brancos, como as ovelhas e tal, o seu umbigo é como uma taça que retém o vinho. Ele vem tentando. E ele vê que ele está difícil de conquistar ela. Isso no meio do caminho, do trajetório, nos primeiros capítulos. Agora ele pede às mulheres dele para seduzir ela para ele. Que ele entendeu que mulher conversa melhor com mulher. Sim. E quando elas vão falar que ele iria enchê-la de bens e que ela, isso é muito lindo, né? E que ela iria deitar na recâmara com o rei e tal, ela diz uma frase, está lá na Bíblia. Ela diz assim, não, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Todo mundo acha que essa frase é para ele. É para ele, mas ela vai e completa a frase dizendo, e o meu amado vem saltando pelos montes para me encontrar. Claro que isso tem uma tipologia de Cristo, daqui a pouco a gente fala sobre ela. Só que ela entendeu que o amado dela era aquele pastor que estava lá. E ele vai vir sobre os montes. Ela entendeu que ele estava lisonjeando. Quando ele chega no palácio, ele começa a tentar comprar ela. A Bíblia diz assim, ó, enfeites te faremos, braceletes te adornaremos. Ele está tentando comprar ela. Sim. E ela vê que ele está pegando muito pesado. E conforme diz vê o texto, a gente vê que ela tem um sonho. E o sonho que ela teve, ela viu que o amado dela estava pela fresta da porta, abrindo a porta do quarto que ela estava. E pingava azeite da mão dele. Ela acorda e sai pelos muros da cidade, está no texto, perguntando para os guardas, sentinela, se eles viram o amado dela. E eles falam que não a viu. O sonho dela foi tão real que ela achou que era uma realidade. Quando ela acorda para amanhã, olha quem está no café da manhã. Numa ponta Salomão, na outra ponta dela e no outro o amado dela. O pastor veio atrás dela. O pastor veio atrás de sua noiva. Por quê? Porque Salomão, naqueles dias, é difícil as pessoas entenderem isso, mas ele está representando aqui o sedutor. Porque Salomão está tão esvaído que ele está sacrificando a deuses. Sim. Porque as mulheres que Salomão casou, que eram de etnias diferentes,
fez com que ele cultuasse a Outros Deus. deuses. E ali há um diálogo, um debate. É aqui que começa aquele debate, não sei se é o capítulo 3 ou 5, é muita informação. Só procurar ali que a gente vai encontrar. Que ele começa a dizer, eu sou a Rod Saron, eu sou o lírio do vale. Aquilo é uma disputa entre os três. Nosso amor se renova. Salomão perde o duelo, porque ele vê que o amor deles é maior. Libera os dois vinhos. Pastor, isso que você está falando não é sério, não, é muito sério. E eu vou te provar agora. Porque quando ela vem voltando, os amigos que está na estrofe do cântico, eles dizem uma frase assim: quem é aquela que vem subindo, vem voltando, encostada ao seu amado? Aí alguém diz assim: ela é a morena do deserto. Isso representa a igreja. Depois nós falamos sobre isso. E a Bíblia diz que eles param debaixo de um pé de macieira, aonde a mãe da sunamita deu à luz ela. E os dois se renovam o amor. E eles acabam de se chegar até a casa. E os irmãos dela fazem uma pergunta para ela. É tu um muro? Esse texto aqui é muito interessante. Eles perguntam para ela assim: é tu um muro ou é tu uma porta? O que eles estão querendo dizer com isso? Tem um mistério por detrás disso. Eles estão dizendo, você foi para Jerusalém, quando você saiu daqui, você era pura. Continua pura. Você é um muro, ou seja, você está fechada. Ou você é uma porta. Acesso. Sim. Ela olha para ele e diz assim: eu sou o muro. E a parte da vinha que não era minha, agora eu quero. Por quê? Porque Salomão lá, pela verdade dela, deu a parte da vinha para ela. E ali você vê os dois, o amado dela e ela no final do texto, se voltando. Tá, o que isso tem a ver? Isso a gente chama de revelação. É bem verdade que a sunamita aqui representa a igreja, porque já fizeram um debate dizendo que o livro de Cantares era um livro erótico. Não, mas ali está a maior simbologia do amor de Cristo pela igreja. Toda vez que você encontrar mulher na Bíblia, está falando de igreja. Então a sunamita ali representa a igreja. O pastor que remove a pedra dos poços da nossa vida para nos dar de beber representa Jesus. Salomão aqui está perdido. O Salomão que nós estamos falando aqui é o Salomão de Cantares. Sim. Não o Salomão de Provérbio e muito menos de Eclesiastes, que está arrependido. Não. Sim. Nós estamos aqui falando de um Salomão, ele tanto que isso é forte, que ele mesmo diz: tudo que o meu coração quis, eu não neguei para ele. Ele falou tudo. Tudo que ele sentiu desejo, ele vontade, fez. ele fez. Certo ou errado, ele fez. Certo, ele falou tudo. Tudo que o coração, tudo que veio na alma dele, ele falou, veio. Naqueles dias, Salomão teve gabarito e ciência para tóxico, relacionar talvez com pessoas do mesmo sexo, tudo. É forte ouvir isso, mas ele diz porque estava perdido. Então Salomão aqui representando o, vamos dizer, o tentador, está tentando a igreja, tentando comprar ela, deita comigo que eu vou te dar ouro, vou te dar prata. E ela segurou firme, dizendo, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, e ele vai vir saltando pelos montes para me encontrar. E eles voltam, renovam o amor. E quando a Bíblia diz aqui eu termino minha observação, que dizem assim, quem é essa que vem subindo encostada ao seu amado? Isso daqui é uma representatividade do arrebatamento. Porque apelidamos a sunamita de morena do deserto. Sim. O sol escaldou. Assim é a igreja, que as lutas queimaram nossa fé, vamos dizer. Quando diz quem é aquela que vem subindo do deserto encostado do seu noivo, é isso que vai acontecer no dia do arrebatamento. Os que permaneceram com a fé. O Espírito Santo representando aquele que foi buscar a sua noiva, porque foi assim que aconteceu. O Espírito Santo estava no céu e você vê essa tipologia lá em Abraão, quando Abraão diz, coloca a mão debaixo da minha coxa, serve Eliezer, e vai buscar uma noiva para o meu filho. Então aqui, esse amado que veio buscar a sua amada, representa o Espírito Santo, que no dia do arrebatamento, quando a igreja estiver subindo, o Espírito Santo vai estar ao lado subindo. E alguém vai perguntar, quem é
aquela que vem subindo, encostada ao seu amado. Alguém vai dizer, aquela é a morena do deserto. É a igreja de Cristo aqui Vai estar subindo. que vai estar subindo. Então, tudo que tem na Bíblia Sagrada tem uma representatividade por trás. Rapaz, tem muito assunto aí forte e pra arrastar de enxada. Mas a gente vai sentar novamente para bater outros papos mais a fundo e creio que tem muito papo interessante. Muito bom, papo é bacana, né? mesmo. Quando a gente começou a contar de como você veio, de tudo, pra gente entrar totalmente lá dentro, que faz todo sentido. Você viu tantas coisas que essa é muito interessante. Eu já debati em sala de aula com professores, que eu provei para eles ali no texto que ela não era o amado dele e eles tiveram que aceitar, mas ninguém vai jogar numa grade teológica para evitar. Mas quando você descobre a verdade, igual nós estávamos conversando, as pessoas dizem que Deus trabalhou 6 dias e descansou no sétimo. Não. Deus trabalhou no sétimo e descansou no décimo. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 1 diz assim, tendo o Senhor terminado toda a sua obra que havia feito nos céus, plural, na terra, no dia 7º, terminando a sua obra, descansou neste dia. Por que fala que Deus trabalhou até no 6 e no 7 a gente tem que guardar? Não. Aí forma-se religião e te obriga, se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Porque ele interpretou um texto errado. Está lá na Bíblia. Sim. A gente lembra. Você pode abrir sua Bíblia. Gênesis capítulo 2 está escrito assim. Deus não terminou no 6º. Tendo o Senhor terminado toda a sua obra que havia feito no dia 7º. No dia 7º descansou. Então nós vamos aprender muito, falar muita coisa. Amém? Foi top, foi top. Encerrando, deixa uma palavra para o nosso público. Essa trajetória que você saiu do Brasil, largou tudo, e esse conhecimento também que você tem de teologia, que é bem profundo. A gente sofre alguns impactos. Exato. Então é mais fácil vir falar na câmera, porque falar pessoalmente com as pessoas. Bem, acredito que isso é um dom de Deus. Sim. A gente tem uma facilidade de olhar e as letras parece que salta dali algo que olhos não viu. Eu brinco muito. A gente sempre olha o milagre da mulher do fluxo de sangue e diz que o maior milagre na vida dela foi quando ela tocou e foi curada. Não. Como não pode? Isso é o mais pregado entre nós pregadores. Não. O maior milagre na vida dela foi Jesus ter mantido ela viva e esgotando sangue 12 anos, ela não ter morrido. É verdade. Como que pode? Sabe o que é uma mulher perder 12 anos? É uma vida perdendo sangue. E o texto diz que ela gastara tudo com os médicos. Então, a palavra que eu deixo, questão ministerial, é que se a promessa for grande, o preço tem que ser pago à altura. Uau. Se alguém que está nos assistindo e diz que quer que Deus me usa, ou se alguém diz que alguém vai ser usado por Deus, o preço a ser pago tem que ser o preço da altura. Tem que tomar muito cuidado com a palavra que você pede. Tem. Acho que foi um dia você me disse isso. Talvez alguém está vivendo hoje resposta de oração que orou e esqueceu, mas Deus não esquece. Deus me usa e Deus quer nos usar. O senhor disse que eu seria grande. Sim, mas para você galgar o ministério que eu tenho para você, paga o preço da altura. Eu já faço jejum todo mundo faz. Aí eu já orar todo mundo faz. Fazer algo além. Por quê? Faz o que ninguém faz, que você vai ter de Deus que ninguém tem. Nossa. Amém? Uau! Lá. Forte essa daí. Faça. Como é que é? Faça o que ninguém faz para Deus, que você vai ter de Deus que ninguém tem. Uau. Gostei. É isso aí. Pastor, muito obrigado pela sua companhia, pelo esse ensinamento. Sim. E a gente vai sentar de novo, porque eu fiquei ansioso para saber mais. Sim, deixa um recado pessoal para te acompanhar, porque... Segue o pastor lá nas redes sociais também, vou deixar o @ dele embaixo. E, rapaz, o cara é enciclopédia. Não, como é que é? É um livro. Você falar 3 vezes, vai falar em língua estranha. Quer ser batizado, é só falar essa palavra. Essa vocês entenderam e tá tudo certo. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você ter acompanhado até aqui. Já compartilha com seu grupo de amigos, sua família. Segue o pastor nas redes sociais dele, que vai estar aqui na descrição. E a gente se vê na próxima. Que Deus te abençoe. Tchau. Valeu, pastorzão. Um abraço.